Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, mais um vídeo aí de comentários à Lei 11.101 de 2005, né, a Lei de Falência e de Recuperação Judicial, devidamente atualizada pela Lei 14.112 de 2020. Bem, curta o vídeo, inscreva-se no canal e o ajude com apenas R$2 por mês no Apoia-se, tá? O link está na descrição do vídeo, você também pode ser membro do canal e ter acesso a outros materiais no futuro, tá bom? Muito bem, então, hoje a gente chega nessa seção 4B, que também é uma novidade, né, da Lei 14.112, e ela trata, então, essa seção trata de consolidação processual e também de consolidação substancial. Então, talvez aí um instrumento de estabilidade da recuperação, né? A gente está no artigo 69-G e a gente vai até o artigo 69-L, tá? Então, tudo aí novidade da Lei 14.112. E se é novidade, eu não preciso lembrar, né? Cai muito em prova, tá? Vamos lá, artigo 69G, caput. Os devedores que atendem, os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta lei, então quem atendeu os requisitos da lei e que integrem grupo sobre integrem grupo sob controle societário comum, assunto que vocês estudam em direito societário, poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual. Então, aqui é novidade, ó. Poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual. Novidade, hein? O que é isso? Vamos avante, né, para entendermos a novidade aí da lei. Vamos adiante. Parágrafo 1º. Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no artigo 51 da lei, que é aquele que fala, né, a petição inicial da recuperação vai ser instruída com tais e tais documentos. Assunto que a gente já comentou, né? Então, ó, o fato de a recuperação ser sob consolidação processual não dispensa a regra segundo a qual o devedor individual tem de observar o artigo 51 da lei. Então, cada um deles vai apresentar a documentação, tá? De per si. Parágrafo 2º. O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores, será então competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual. E, ó, em consonância, né, com o artigo 3º. Pessoal, primeiro vídeo da nossa série, lá eu explico o que significa, para fins de Lei 11.101, o principal estabelecimento, né? Basicamente, eu já falei disso, mas basicamente é o local de maior concentração de negócios jurídicos do devedor. Basicamente é isso, tá? E aqui, como a gente está falando da recuperação do grupo, a lei está sendo bem clara. Olha, é do grupo, mas tem que ter um juiz só, né? Não vai ter dois juízos, juízos competentes. E o juiz universal aqui vai ser aquele do principal estabelecimento entre os dos devedores, tá? Entre os dos devedores. Tem que pensar um dos devedores que vão entrar nesse regime de recuperação em consolidação processual. Parágrafo 3º. Exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições desta lei aplicam-se aos casos de que trata esta seção. Então, a lei está falando, olha, aqui eu trago coisas específicas. E o que não me contrariar aqui no restante da lei, observe-se. Tá? Artigo 69H. H. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser considerada inadequada, lembra aqui no parágrafo 1º do 69G, cada devedor tem que apresentar o seu documento individualmente, né? Então, ó, no caso de a documentação de um devedor individual estar inadequada, ou melhor, estar adequada, for considerada adequada, apenas um administrador judicial será nomeado, observando-se a seção 3ª do capítulo 2, que é aquele que fala justamente do administrador judicial e do comitê de credores, né? Então, a lei está sendo clara, olha, esse regime aqui de recuperação judicial sob consolidação processual terá apenas um administrador judicial. Tá? São vários recuperandos num grupão, mas um só síndico, um só gerente, né? Um só, a rigor, administrador judicial, tá? Sendo técnico. Artigo 69-I. A consolidação processual, prevista no artigo 69-G desta lei, acarreta a coordenação de atos processuais. Então, há um efeito aí, ó, acarreta a coordenação de atos processuais.
garantida a independência dos devedores. Então eles ficam numa sacola só, mas eles ficam independentes também, né? Garantida ainda a independência dos seus ativos e dos seus passivos. Então facilita coordenar tudo de um jeito só, mas também você estanca, num único fluxo procedimental, você estanca cada um dos devedores. É isso que a lei está falando, tá? Basicamente é isso. Avante. Parágrafo 1º do 69i. Os devedores proporão meios de recuperação independentes e específicos para a composição dos seus passivos. Tá? Então, ó, a pessoa jurídica A tem essa peculiaridade, né? Ela atua em tal setor do negócio. Então, vale a pena aqui a gente fazer assim, assim, assado. Já a pessoa jurídica B, né, embora a mim ligada, ela atua num outro momento ali da produção, né, mexe com insumos, então é mais interessante a recuperação dela ser assim, assim, assado, tá? E é admitida, embora seja admitida, por um lado, né, a propositura independente e específica, é admitida também, por outro lado, um único plano judicial. Claro que dentro deste único plano você tem as seções, né, os trechos específicos ali, explicando como cada devedor vai se recuperar na proposta da recuperação dos próprios devedores. Parágrafo 2º. Os credores de cada devedor deliberarão em assembleias gerais de credores independentes. Ou seja, há assembleias, pelo que eu estou entendendo aqui, ele está falando o seguinte, olha, nesse regime de recuperação judicial sob consolidação processual, todo mundo vota sobre todo mundo. Né? Já que colocou todo mundo num saco só, então as assembleias abarcarão todos os credores, inclusive os independentes. Tá? Inclusive os independentes. Então, credores de cada devedor deliberarão em assembleias gerais de credores independentes. É isso que a lei está falando. Já que ela reuniu todo mundo num saco só, então todo mundo vai votar num saco só. Basicamente é isso. Parágrafo 3º. Os quórums de instalação e de deliberação das assembleias gerais, desse parágrafo 2º aqui que a gente acabou de ler. Então, os quórums das assembleias gerais serão verificados exclusivamente em referência aos credores de cada devedor. Aí você individualiza, né? E serão elaboradas atas para cada um dos devedores. Então, vota num dia só, mas nesse único dia você tem que fazer ata 1, ata 2, ata 3 para pessoa jurídica 1, pessoa jurídica 2, pessoa jurídica 3. Tá? E aí os quórums você conta desse jeito aí. Embora a votação seja desse jeitão do parágrafo 2º, o parágrafo 3º diz, olha, para fins de quórum, né, você verifica exclusivamente os credores de cada devedor. Então, quórum 1 está preenchido? Vamos votar. Quórum 2 está preenchido? Vamos votar. Quórum 3 está preenchido? Vamos votar. É o que a lei diz, né? Parágrafo 4º. A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. Claro, isso evita fraude, né? Então, ó, esse regime aqui de recuperação judicial sob consolidação processual não impede que, por exemplo, recuperando um, continue em recuperação e recuperando dois neste regime, quebre. Tenha, por exemplo, uma ilicitude verificada em juízo e, portanto, a convolução em falência. Não tem problema nenhum. Tá? É junto, mas é separado. Eu sei que é uma frase ridícula, mas pense assim que ajuda. Tá? É junto, mas para alguns fins você tem uma separação. Por exemplo, verificação de quórum e possibilidade de quebra. Então, um se recupera, o outro vai quebrar. Lamento. Tá? Tentamos, mas não deu. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, né, de um quebrar e o outro não, o processo será desmembrado em tantos processos quantos forem necessários. Então, nós tínhamos só um caderno processual, 3 recuperandas nesse regime. Uma acaba quebrando, né? Acaba sendo convolada a sua falência. Tá, vamos desmembrar para não fazer confusão. Fica um caderno processual, né? Os primeiros autos de sempre com a recuperação, que segue viva para os demais, e aí você autua apartado os autos da falência. Para não ter confusão, né? Porque a falência agora vai que vai, é diferente da recuperação. Artigo 69-J. O juiz poderá de forma excepcional, o juiz poderá de forma excepcional, independentemente da Assembleia Geral de Credores, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam na recuperação judicial agora estudada, né, que é sob consolidação processual. E se é excepcional, é só de vez em quando, ou seja, apenas quando constatar
a interconexão e a confusão entre os ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de no mínimo duas das seguintes hipóteses. No mínimo duas das seguintes hipóteses. E aí a gente vai ler os incisos. Inciso 1, existência de garantias cruzadas. Né? Um é avalista do outro, por exemplo. O A é hipotecário do B, que é fidejussório do C, que por sua vez é fiador também do A. Né? Número 2, relação de controle ou de dependência. Então há uma subordinação, uma verticalidade. Né? Número 3, identidade total ou parcial do quadro societário. Então, o fulano da Silva está na pessoa jurídica A e na pessoa jurídica B. O Beltrano da Silva está na pessoa jurídica B e na pessoa jurídica C. Você já tem uma identidade parcial do quadro societário. Né? A pessoa jurídica B tem sócios em comuns, né, em relação à pessoa A e à pessoa C. Então, são as mesmas pessoas ali de algum modo. Né? Inciso 4, atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Então, se tiver pelo menos 2 aqui, o juiz está autorizado a agir na forma do CAPT. É isso que a lei está falando. Então, o juiz percebe que tem identidade total ou parcial do quadro societário, né? Por exemplo. E ele percebe também que uma foi fiadora da outra. Está autorizado, ele pode agir assim. Certo? É mais objetivo aqui, né? São requisitos bem objetivos. 69-K. Em decorrência da consolidação processual, os ativos e passivos dos devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor, ressalvadas as coisas que a gente acabou de estudar há pouco, né? Então, por exemplo, para verificar quórum, você conta devedor por devedor. Agora, você vislumbra o ativo e o passivo como um todo. É como se fosse uma grande solidariedade aqui, tá, pessoal? E é para o bem, porque a ideia é recuperar todo mundo. A ideia é facilitar, né? Parágrafo 1º. A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro. Então, ó, um para de ser fiador do outro, um para de ser hipotecário, credor hipotecário do outro, acaba com todas as garantias. Tá? Eu falei credor hipotecário? Peço desculpas. Tá? É só garantia fidejussória, corrija o que eu falei, ou seja, fiança e aval. Caem fiança, ou melhor, caem as fianças, caem os avais. Tá? Fiança como contrato, aval como garantia cambiária e unilateral, claro. Tá? Não é garantia real, pelo que a gente está lendo aqui. Parágrafo 2º. Aí, ó, tá vendo? O hipotecário não entrava, ó. A consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum credor, exceto mediante aprovação expressa do titular. Se o titular quiser, ele acaba com a garantia real dele. A lei aqui não precisava falar nada, mas ela precisava falar o começo, né? Ó, não impacta na garantia real, ou seja, o empenho continua, a hipoteca continua. Artigo 69-L. Aliás, ó, pessoal, gravem isso, tá? 69K. Aí é uma questão boa de prova, né? Decorem. 69 não é decora. Não é para que vocês não é que eu peça para que vocês decorem. Eu recomendo que vocês entendam com mais perfeição aqui, tá? Decorar é uma palavra horrível. 69L. Admitida a consolidação substancial, os devedores apresentarão um plano unitário, que discriminará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma assembleia de credores, para a qual serão convocados os credores dos devedores. Então, chama todo mundo. Parágrafo 1º. Já estamos acabando, né? Parágrafo 1º. As regras sobre deliberação e homologação previstas nesta lei serão aplicadas à Assembleia Geral de Credores, que se refere ao caput do artigo. A gente já estudou as regras de Assembleia Geral, tá? Então, aplica aqui. O que está lá, aplica aqui também. Parágrafo 2º. A rejeição do plano unitário de que trata o caput, já que é o regime unitário aqui, implicará, ó o perigo, implicará a convolução da recuperação em falência dos devedores sob consolidação substancial. Ou seja, tem que ter certeza do que está fazendo. Tem que ter certeza do que está fazendo. Eu achei essa solução um pouco bruta, hein, pessoal? Talvez os credores possam concluir o seguinte: olha, as pessoas jurídicas A e B aqui, até a gente acha que tem que dar tempo. Agora, C, D, E e F está podre. A rigor, isso acaba sendo o seguinte:
uma recuperação com a liquidação antecipada do restante. Então, o parágrafo 2º aqui, ele é um pouco, ele cede para a Assembleia Geral de Credores, que a rigor pode decidir o que ela quiser, ela manda, né? Então, basicamente é isso. Meus amigos, é isso, um abraço, até mais, tchau, tchau.